Você já esteve num grupo, uma empresa, uma família, uma relação, onde as regras foram mudando aos poucos? Não de uma vez, devagar. Uma exceção aqui, uma justificativa ali, uma pequena revisão do que havia sido combinado. Até que, quando você percebeu, o que existia no começo já não existia mais, mas ninguém havia oficialmente cancelado nada. Ou já esteve num lugar onde todo mundo sabia de alguma coisa, mas ninguém falava, onde a verdade estava ali, visível, e mesmo assim o silêncio era mais fácil do que nomeá-la? Existe um livro de 1945, com menos de 100 páginas, escrito como fábula, que descreve esse mecanismo com uma precisão que poucos tratados políticos conseguiriam: A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E o mais perturbador sobre esse livro não é o que ele diz sobre o regime totalitário do século passado, é o que ele diz sobre o escritório onde você trabalha, o grupo em que você participa, qualquer estrutura humana onde o poder encontra uma brecha para se reorganizar em benefício próprio. Toda vez que um grupo muda as regras sem assumir que mudou, algo da Revolução dos Bichos está se repetindo ali. Orwell não estava escrevendo ficção no sentido tradicional, estava relatando algo que tinha visto acontecer com os próprios olhos. E essa diferença muda tudo. Você já viveu numa estrutura assim? Um lugar onde as regras foram sendo reescritas aos poucos e quando você percebeu já não havia mais o que questionar? Deixe nos comentários, essas situações devem ocorrer mais do que a gente imagina. Em 1936, George Orwell foi à Guerra Civil Espanhola como voluntário. Tinha 33 anos, acreditava na Revolução e pegou um rifle. Levou uma bala no pescoço de um atirador fascista, quase morreu. Mas o que o transformou não foi a bala, foi o que ele viu entre os próprios aliados, facções ligadas a Stalin destruindo grupos de esquerda que não seguiam a linha soviética. Pessoas que ele conhecia foram presas, torturadas, desapareceram, não pelas mãos do inimigo declarado, mas de quem deveria estar do mesmo lado. Quando voltou à Inglaterra, encontrou esses eventos descritos de forma completamente diferente na imprensa progressista. Fatos que haviam presenciado estavam sendo narrados com o oposto do que aconteceram. A realidade que ele viveu estava sendo reescrita em tempo real, por gente que sabia que estava reescrevendo. Orwell compreendeu algo que passou o resto da vida tentando articular. O maior perigo não é a mentira grosseira, é a mentira que aprende a parecer com a verdade, que entra pelas mesmas portas, que usa as mesmas palavras. A Revolução dos Bichos nasce desse choque, não como metáfora, como confissão. A história começa com uma ideia genuinamente bonita. Os animais de uma fazenda cansam de serem explorados. O fazendeiro bebe demais, trabalha pouco, toma tudo que eles produzem. O velho major, um porco respeitado, fez um discurso que muda tudo. A causa do sofrimento de vocês é o homem. Sem o homem, vocês seriam livres. Os animais se reorganizam, expulsam o fazendeiro, tomam a granja. Escrevem 7 mandamentos na parede do celeiro. O mais importante, todos os animais são iguais. Talvez você conheça essa frase, a energia do começo, o entusiasmo das primeiras reuniões, a sensação de que dessa vez vai ser diferente, que a estrutura antiga foi entendida e não será repetida. Esse momento em que tudo ainda parece possível, porque ainda não há poder suficiente para corromper nada. Orwell conhecia bem esse momento e sabia com dolorosa clareza o que costumava vir depois. Antes de os porcos assumirem o controle, vale parar aqui e deixar Nietzsche fazer uma observação que vai mudar a forma como você lê o resto da história. Ele desconfiava profundamente de movimentos que se definem pelo que combatem. Observou que revoluções nascidas de ressentimento, da raiva acumulada de quem foi oprimido, carregam um risco específico. Elas sabem com clareza o que querem destruir, mas raramente sabem com a mesma clareza o que querem construir. Quando derrubam o inimigo original, precisam encontrar outro para continuar existindo. Sem inimigo, a identidade do movimento descola. A coesão some. Nietzsche chamava isso de moral de escravo. Uma moral que só consegue se definir em oposição. Que sabe o que é bom porque primeiro precisa nomear o que é mal. Ela não afirma, ela reage. E quando o objeto da reação desaparece, ela fica sem chão. Os animais da granja sabem exatamente o que odeiam. O fazendeiro, a exploração, a fome. Mas o que querem construir além disso? O discurso do velho major é cheio do que quer destruir. É vago sobre o que quer erigir no lugar. E essa vagueza, Nietzsche diria, não é acidente. É a semente de tudo que vem depois. Porque quando o fazendeiro é expulso e a revolução vence, alguém vai precisar definir o que liberdade significa agora. E quem define isso, define tudo. Na República, Platão tentou responder a uma pergunta que segue em aberto. Quem deveria governar? A resposta dele não era quem grita mais alto, nem quem vence eleições. Era quem possui conhecimento e virtude. Ele acrescentou algo que quase sempre é esquecido. O governante verdadeiramente sábio precisa ser convencido a governar. Ele não deseja o poder em si. Quem deseja genuinamente o poder já é, por esse desejo, suspeito. Platão foi além. Ele descreveu a degeneração das formas do governo como algo quase inevitável.
uma sequência com lógica própria. A aristocracia degenera em timocracia, que degenera em oligarquia, que degenera em democracia, que degenera em tirania. Cada forma carrega a semente da próxima. O processo não precisa de vilões conscientes, só precisa de tempo e ausência de virtude. E ele descreveu com precisão desconfortável como o tirano geralmente começa. Não como tirano, como libertador. Nos primeiros dias ele é acessível, sorri, fala como se fosse do povo, apresenta-se como o único que realmente entende o que as pessoas precisam. Só depois de consolidar o poder sua natureza real aparece, e quando isso acontece, a população já está dependente dele. Na granja, os porcos assumem a liderança porque são os mais inteligentes, os que sabem ler e escrever, os que conseguem formular mandamentos. Faz sentido que liderem, é quase o que Platão sugeriria. Mas Platão sabia de algo que a granja vai aprender de forma mais dolorosa. Inteligência sem virtude não produz justiça, produz técnica de dominação. E vista de fora, por muito tempo, a técnica pode parecer quase a mesma coisa que virtude. Agora vem o mecanismo mais assustador do livro, e o mais fácil de reconhecer fora dele. Os 7 mandamentos da granja são escritos da parede do celeiro, visível para todos. São a constituição da nova ordem. Com o tempo, eles começam a mudar. Não numa assembleia geral, não com anúncio oficial. Aos poucos, à noite, quando ninguém está olhando. Um mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool. Certa manhã, os animais acordam e leem: nenhum animal beberá álcool em excesso. O texto original está nominalmente intacto. Apenas algumas palavras foram adicionadas, mas o sentido é completamente outro. Orwell tinha entendido algo na Espanha que nenhum livro de teoria política havia articulado com essa clareza. A mentira mais eficiente não substitui a verdade. Ela a emenda, mantém a aparência de continuidade, muda o conteúdo de forma que pareça clarificação, não traição. Garganta, o porco encarregado de explicar, não mente de forma grosseira. Ele faz algo mais sofisticado, ataca a memória dos animais. Quando alguém parece estar prestes a questionar, ele não diz você está errado. Ele diz: com certeza você não se lembra de forma diferente, camarada? Não é uma afirmação, é uma dúvida plantada, uma erosão lenta de confiança na própria percepção. Quando um grupo começa a duvidar da própria memória, ele fica dependente da autoridade para saber o que é real. Esse é o controle definitivo, não é a força, é a incerteza. Você já viveu isso em escala menor? Uma relação, um ambiente de trabalho, um grupo, onde a versão dos fatos foi sendo ajustada até você não ter mais certeza do que realmente aconteceu? Comenta aí, você já esteve num lugar onde a versão oficial do que acontece era tão diferente da sua memória que, com o tempo, você começou a duvidar de si mesmo? Qual foi o momento que você percebeu que algo havia sido reescrito? Napoleão, o porco que assume o controle da granja, não é simplesmente um vilão que decidiu ser mau. Maquiavel ajuda a ver algo mais perturbador do que isso. A estrutura do poder transforma quem o ocupa, independente das intenções iniciais. Maquiavel observou que revolucionar e governar exigem habilidades radicalmente diferentes. O revolucionário precisa inspirar, prometer, mobilizar esperança. O governante precisa tomar decisões impopulares, administrar escassez, priorizar a estabilidade quando ela entra em conflito com a justiça. O revolucionário que vence cedo ou tarde se torna o establishment que derrubou, não só por corrupção pessoal, mas porque a lógica da estrutura o empurra nessa direção. Enquanto Bola de Neve quer comitês, debates e moinhos de vento, Napoleão treina filhotes de cães em segredo. Quando chega o momento, não há voto, há cães. Bola de Neve é expulso, e a partir daí, toda decisão que Napoleão toma é retroativamente atribuída a Bola de Neve como sabotagem. Maquiavel reconheceria isso na hora, não como maldade excepcional, mas como uma mecânica ordinária de poder sem limites. O fundador bem-sucedido não confia apenas na sua persuasão. Quando convencer não é suficiente, precisa ter meios de compelir. Napoleão não é um monstro fora da curva, é alguém mais honesto sobre o que o poder exige de quem quer mantê-lo. E é aqui que Nietzsche retorna com uma observação cruel. Quando os porcos chegam ao topo, eles mudam de posição. Passam a agir como senhores, definindo o bem pelo que fazem, quando mantêm os outros animais presos à moral reativa, sempre se definindo em oposição a um inimigo externo. Bola de Neve, o porco exilado, vira o sabotador invisível responsável por tudo que dá errado. Mudou o senhor, não mudou a relação de servidão. A revolução que prometeu libertação mantém os animais dentro da mesma estrutura psicológica de antes, só com outros ocupando o topo. Até aqui, olhamos para líderes, ideias e estruturas, mas tem uma pergunta que vira o livro do avesso. E os outros animais? É tentador ler o livro como se houvesse, de um lado, manipuladores conscientes e do outro, vítimas inocentes. Como se bastasse trocar os líderes para que tudo mudasse. Orwell não deixa essa ilusão em pé. Ele força a gente a olhar para o que as ovelhas fazem quando repetem slogans no lugar de pensar.
para o que as galinhas fazem quando cedem depois de resistir, para o silêncio dos cavalos que acreditam no processo muito depois de qualquer prova de que o processo ainda mereça fé. Em 1963, Stanley Milgram fez um experimento que perturbou a psicologia por décadas. Colocou pessoas comuns numa sala com uma figura de autoridade e pediu que aplicassem choques elétricos em outras pessoas sempre que elas errassem. Os choques eram falsos, mas quem aplicava não sabia. 65% foram até o nível máximo, que seria letal, simplesmente porque alguém com jaleco dizia: o experimento exige que você continue. Milgram concluiu que quem obedecia não era movido por crueldade, era movido por senso de obrigação. Hannah Arendt, analista de grandes burocratas, chegou no mesmo lugar. O mal em escala raramente é obra de monstros, é obra de gente comum que abdicou da responsabilidade de julgar. Os animais da granja não são caricaturas de estupidez. Estão numa estrutura que recompensa a obediência e pune pensamentos independentes. Dentro dela, obedecer é o caminho de menor resistência. Questionar cansa e expõe. A pergunta que o livro faz não é só o que os líderes fizeram, é o que os outros permitiram por conveniência, medo ou cansaço. É aí que o livro para de ser confortável, porque a pergunta muda de o que eles fizeram para o que nós deixamos acontecer. Me conta nos comentários, houve algum momento na sua vida em que você percebeu que estava obedecendo, não porque concordava, mas porque questionar parecia custar caro demais? O que te fez ficar em silêncio? O final de A Revolução dos Bichos é um dos mais famosos e incômodos da literatura. Os porcos começam a andar em duas patas, usam roupas, carregam chicotes, sentam-se à mesa com os humanos das fazendas vizinhas para jogar cartas. Do lado de fora, os outros animais olham alternadamente para os porcos e para os humanos e para os porcos. E já não conseguem distingui-los. Platão diria que a granja foi corrompida por falta de virtude em quem governava, e que esse processo era quase previsível desde o início. Maquiavel diria que o poder seguiu a sua lógica, e que nada ali é surpreendente. Nietzsche diria que uma nova fonte de poder se instalou, usando a linguagem da igualdade como verniz, enquanto reproduzia a mesma estrutura de dominação com caras diferentes. Orwell, que viu algo semelhante na Espanha com os próprios olhos, só coloca a ideia na nossa frente e fica em silêncio. O que você vê ali é responsabilidade sua. A Revolução dos Bichos foi rejeitada por 4 editoras antes de ser publicada em 1945. Uma delas era dirigida por T.S. Eliot, um dos maiores poetas do século. Ele disse que o livro tinha um ponto de vista equivocado. Os porcos deveriam ser os heróis, não os vilões. Isso diz bastante. Orwell estava descrevendo algo que muita gente preferia não ver. E quem preferia não ver eram, muitas vezes, pessoas inteligentes, cultas, bem-intencionadas, justamente porque tinham mais a perder ao admitir que o mecanismo estava presente nos lugares que habitavam. O livro não é uma crítica a um regime específico que ficou no passado. É uma investigação sobre um mecanismo que aparece em qualquer lugar onde o poder se concentre sem vigilância, onde a linguagem é usada para suavizar o que deveria ser nomeado com clareza, onde o desconforto de questionar parece maior do que o custo de aceitar. A questão que fica não é sobre os bichos, é sobre o grupo que você integra hoje, a empresa onde você trabalha, a narrativa que você repete sem ter certeza de onde veio. A vez que você percebeu que algo tinha mudado e escolheu ficar em silêncio porque era mais fácil. Nenhum tirano governa sozinho. Ele governa porque existe um conjunto de pessoas disposto a aceitar, em pequenas doses diárias, a simplificação, a repetição e o conforto de não pensar demais. A distância entre os animais da granja e qualquer um de nós é, provavelmente, menor do que gostaríamos. Gostaria de te propor uma observação simples para essa semana. Toda vez que repetir uma ideia, uma opinião, uma versão de um fato para alguém, faz uma pergunta silenciosa antes. Eu verifiquei isso? Ou só recebi e repassei? Não se trata de virar paranoico e questionar tudo até paralisar. É só de perceber a diferença entre o que você sabe, porque viveu, e o que você aprendeu a dizer porque alguém te contou. O mecanismo que Orwell mostra na granja não começa com líderes maquiavélicos, começa com pessoas comuns que param de verificar, que aceitam a versão conveniente porque a versão inconveniente custa mais. A vigilância crítica que ele considerava essencial não é teoria conspiratória. É só recusar terceirizar para qualquer autoridade política, institucional ou afetiva a responsabilidade de decidir o que é real para você. Todos os animais são iguais. A pergunta é, quem define o que isso significa? E você participa dessa definição ou já abdicou dela sem perceber? Se alguma parte dessa conversa te fez pensar com mais cuidado, me conta nos comentários. Você acha que a Revolução dos Bichos ainda se mantém contemporânea com o nosso momento? A ideia trazida por George Orwell ainda é percebida hoje em dia? E se você conhece alguém que está preso numa dessas estruturas, que sente que as regras foram mudando sem que ninguém pedisse licença, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a mente se abre para aquela percepção que fica incomodando lá no fundo da mente. A Revolução dos Bichos fala sobre o que acontece quando a realidade é reescrita por fora,
através da linguagem, do poder e da narrativa conveniente. Mas existe outro vídeo aqui no canal que explora o lado de dentro desses mesmos problemas. O que acontece com uma pessoa que passa tanto tempo vivendo para corresponder às expectativas dos outros que, num certo momento, já não consegue encontrar a si mesmo? É sobre a metamorfose de Kafka e sobre o mecanismo silencioso pelo qual alguém se torna, aos poucos, tão moldados pelas estruturas ao redor que perde o contato com o que é genuinamente seu. Se a Revolução dos Bichos te fez pensar sobre a estrutura que aceitamos por fora, esse próximo vídeo é sobre o custo que isso cobra por dentro. O vídeo estará na tela final e na descrição. Obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.